Olá, eu sou a Juliana, esse é o Falando Direito com Elas e hoje eu estou aqui com a advogada doutora Renata Bozini Pinto, que dispensa comentários, é uma grande colega de trabalho minha que eu tive a honra de participar do mesmo escritório há mais ou menos um ano e que eu já admirava muito seu trabalho, muito antes da gente estar junto nessa, e ela também é vice-presidente da OAB. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Obrigada pelos elogios. Nunca te falei, mas eu vou confessar agora então também. Quando você veio para o escritório, o Igor disse, né? Olha, a Juliana tá vindo para aí, uma parceira nossa. Você lembra da Juliana? Lembro. Não, mas você lembra da Juliana quando eu te contei dela, que ela organizou aquela viagem para Brasília? Abre aspas. Ela é porreta. Ah, meu Deus, que honra! Fecha aspas. Então foi assim que eu fui apresentada diretamente a você, tá? Gente, aqui vai ser puxar saco porque o marido dela foi meu professor desde o primeiro ano. Então, a gente teve esse papel, essa ajuda, esse auxílio, acabou aproximando. Depois de 5 anos de advogada, acabou dando certo. Mas quero falar hoje de você, quero saber várias coisas. Esse ano de 2024, teremos eleições da OAB, né? Então, assim, muitas perguntas aqui, mas eu já vou começar logo de cara. Rê, vou te chamar de Rê, tá? Você é vice-presidente hoje, certo? As eleições estão aí a partir de agosto, né? Que começam as campanhas. E aí, você tem intenção de assumir a presidência, de formar uma chapa? Como é que tá? Você tá junto comigo, tipo? Ai, meu Deus, claro, com certeza, com certeza. Olha, embora as eleições, né, comecem a partir de agosto, que você tem que registrar a chapa, até agora em Adamantina não se tem falado desse assunto. Eu, como vice-presidente e vice-presidente inédita, né, na história de Adamantina, a subseção vai completar 50 anos em 2026, se eu não me engano. E, vamos falar que 50 anos de subseção, nós nunca tivemos uma mulher à frente da OAB, como presidente ou vice-presidente. Então, nunca. Essa é uma pergunta também que eu ia fazer já. Então, é um fato histórico, assim, existiu uma vice-presidente, né? Na OAB de Adamantina. Sim. Então, pelo fato, né, de eu acabo ficando exposta nesse cargo e sendo mulher e estando em evidência sempre, né, o assunto de mulher hoje em dia, graças a Deus, algumas pessoas me perguntam mesmo, outras perguntam, outros opinam, dizendo, olha, eu acho que está na hora de ter uma mulher nesse painel de fotografias aí, nesse acervo de fotografias, por que você não se aventura? Mas eu nunca pensei nisso, nunca pensei a respeito. E você sabe que lá no nosso escritório nós sempre tivemos 2 advogados à frente da OAB, né? Em cargos da OAB, de direção ou de conselho. Sim, o Dr. Sidney. Isso, o Sidney. E o Igor, e faz 20 anos que eu estou nesse escritório. E nunca fiz parte de nada na OAB, nem de comissão, enquanto eles estavam à frente. Por vários motivos, mas sempre trabalhei ali nos bastidores, ajudando de uma forma ou de outra. E por coincidência, quando eles meio que se afastaram, eu vim para a OAB, primeiro como presidente da Comissão da Mulher Advogada e depois como vice-presidente da OAB. Então agora que esse assunto veio à tona, seria uma honra para mim, né? Ser presidente a primeira mulher presidente da OAB. Para nós também. Ah, que legal. Advogada, me sentiria muito bem representada. Mas ainda não se fala desse assunto. Mas se a nossa subseção precisar de uma mulher, né? Se achar que está na hora de uma mulher ocupar esse cargo, eu fico à disposição. Para mim seria uma honra contribuir de alguma forma para a gestão da nossa subseção. Pessoal, até o final do vídeo a gente vai ter ali a chapa, Renata, não estou brincando. Tomara que daqui a alguns meses. Quem sabe? Eu queria saber, assim, sobre a OAB, né, que você está agora bem por dentro, parte das comissões, assim, você acha que você faria algo diferente? Você concorda com a atual gestão? Você mudaria alguma coisa? Quando a gente fala em OAB, e isso agora está mudando um pouco, mas quando se falava em OAB, a gente pensava sempre em um universo predominantemente masculino. Falava em OAB, já vinha a imagem, homens de terno e gravata. E desculpa te cortar, mas Ordem dos Advogados. Advogados do Brasil, vamos abrir um parênteses então. Tem um baixo assinado agora para mudar, né, para Ordem da Advocacia do Brasil. Inclusive, quando se falou sobre isso, até a professora Alice Bianchini falou isso quando esteve aqui em Adamantina,
Adamantina, né, as pessoas que estavam ali à nossa volta, aí já é demais alguns comentários. E no primeiro momento eu também falei assim, um exagero. Sim. Mas pensando bem, não é, porque eu acho que para haver mudança tem que incomodar, né? E legal, ordem da advocacia do Brasil, eu acho justo. É por pouquinho, é um trabalho de formiguinha que as coisas acontecem e que a valorização da mulher acontece por consequência. Assim como a casa do advogado, não se chama mais casa do advogado, agora é casa da advocacia, né? Então você tem que mudar uma coisa ali, outra coisa ali, você tem que incomodar para a coisa acontecer. Porque mesmo mudar vai prejudicar alguém? Vai prejudicar, não teria porquê. Exatamente isso. Então, assim, né, voltando ao assunto, a OAB sempre foi um universo masculino. Nós temos hoje mais advogadas inscritas nos quadros da OAB do que advogados. São mais advogadas. Pouca coisa, mas as mulheres ultrapassam. Muito embora isso na prática não seja uma realidade. Vou explicar. O Conselho Federal da OAB fez uma pesquisa e existem índices de que a mulher, a partir dos 41 anos, não segue necessariamente a carreira, ou se segue, não ocupa cargos elevados em grandes escritórios, ou como sócia propriamente dita de um escritório, né? Por quê? Porque algumas resolvem se dedicar à maternidade e não conseguem conciliar a maternidade com carreira, outras estão com a sua figura associada à questão da maternidade e aí ninguém quer contratar para não ter que concorrer depois, né, ter trabalho em concorrência com filhos, casa, marido, etc. E outras acabam também não ocupando grandes cargos ou sócias de grandes escritórios ou se destacando porque se retraem em razão de assédio moral e sexual. Né? Foi uma pesquisa feita pelo Conselho Federal da OAB. Mas as mulheres ainda assim, hoje, estão se destacando, são muitas, né? Em Adamantina nós temos 392 advogados inscritos, se eu não me engano 190 são mulheres. Então olha que cenário, olha que bacana isso. Diante disso, eu acho que se alguma mulher vier a ocupar o cargo da presidência, por toda essa história que se carrega, né, de representatividade, por toda essa luta e por estarmos vivendo agora esse cenário, ter esse panorama de tantas mulheres advogadas, eu acho que obrigatoriamente, se uma mulher ocupar esse cargo, ela tem que ter uma política de valorização para as mulheres advogadas, né? Tem que se pensar, estudar o problema local, né, pensar em soluções e ter uma política de valorização para as mulheres. Né? Eu acho que isso... se um dia eu fosse presidente, ou se qualquer mulher ocupasse um cargo desse, eu acho que teria que se pensar, até como um dever, né, pela questão da representatividade, né? Porque a gente vê o número, mas a gente não consegue ver ali, né, mesmo o problema local. O local, né? Agora, quando se fala em presidência também, às vezes as pessoas pensam numa figura meramente representativa ou numa figura meramente decorativa. Mas é muito difícil ser presidente de subseção, dá muito trabalho. Se a gente pega a realidade local aqui, Casa da Advocacia de Adamantina, de Flórida, sala da OAB no Fórum, sala da OAB na Justiça do Trabalho, funcionários em todas essas localidades, reforma, ampliação, quebra, estoura cano, paisagismo, funcionário pede demissão, tem muita coisa, é uma empresa mesmo, trabalhando com dinheiro público, trabalhando com dinheiro alheio, prestação de contas. Então, se um dia eu fosse presidente e eu conseguisse manter ou dar continuidade no trabalho que todos os presidentes desenvolveram até agora, e o Marco tem desenvolvido nessa gestão atual, né, que merece os parabéns, eu já me daria por satisfeito, porque não é fácil. Não. E a gente não tem essa noção. Eu tenho certeza que muitos advogados aqui da subseção acham realmente que é só o título. Só sai na que foto. Que só sai na foto, não tem dor de cabeça para resolver. Não perde tempo, não sai do escritório, né? E gosta de opinar e criticar. Isso a gente não precisa falar só da nossa área, né? Tem os ônus e os bônus, né? Tem os ônus e os bônus. Quando eu era estudante de Direito, eu já me sentia o máximo, eu era mal exibida porque eu pensava, gente, de alguma forma eu estou ligada à OAB. Eu nem sabia o que significava OAB. Mas você liga o jornal, a OAB está lá interferindo na história do Brasil, na política, não é? Em todas as questões sociais.
sempre levantando a Constituição Federal. Então, a partir do momento que você é presidente de uma subseção, ou uma Patrícia Vanzolini em São Paulo, é uma honra você fazer parte de uma instituição dessa. Representar, vestir a camisa dela. É a maior instituição do Brasil, no meu ponto de vista. Não pode nem ser chamado de órgão de classe. Eu acho que você diminui a OAB quando você chama ela de órgão de classe. Porque ela não se limita a isso. Ela é muito mais que isso, realmente. Com certeza. Então é uma honra, né? Bacana. Então, assim, mais agora de você. A gente queria saber qual a sua área de atuação, normalmente o que você está se especializando, não está? Lá no nosso escritório nós temos uma equipe. Não sei se você conhece a Juliana, ela fica mais com a parte de penal. Falei que ia puxar saco aqui. Eu não me identifico muito com previdenciário e trabalhista. Então, atuo mais na área civil. Sim. E aí, os outros advogados da equipe se dedicam a outras, né? Temos advogados especialistas em direito previdenciário, advogados que cuidam da parte penal, e eu fico mais na área civil. Tenho 2 pós-graduação na área, pretendo fazer um mestrado aí agora, quem sabe. É isso que eu ia perguntar. Você tem filhos, né? 2 filhos. Qual a idade deles? O Luca tem 9 e o Gabriel faz 12. E como foi? Assim, já era advogado? Quando eles... Sim. Como é que foi continuar divulgando maternidade? Foi um pouco difícil, né? Deu um pouco difícil. Teve que abdicar. No meu primeiro dia das mães, eu ganhei um notebook. O Igor me deu um notebook, né? Meu marido, que era para poder trabalhar em casa cuidando do bebê, né? Os dois. Trabalhar com as duas. É difícil e eu fiz questão assim de me dedicar muito à maternidade. Sempre gostei de acompanhar ali muito de perto. Então eu acabei me dividindo. Mas a gente concilia, né? A gente concilia. Agora que eles mulher da estão maiores... mulher da conta. Mulher da conta. Faz 5 coisas ao mesmo tempo e homem... Brincadeira. E aí, eu queria assim, sobre os desafios, acho que você já falou um pouquinho. Tem algumas curiosidades aqui que eu anotei para te perguntar. E aí eu queria saber se pela ética, se não puder, você pode falar, se você consegue compartilhar um caso interessante com a gente, que você pegou e falou, caramba, nunca vi isso nos 1000 anos de advocacia, vale a pena contar. Você fala caso interessante juridicamente ou caso assim, que parece que você está saindo de um filme de terror? Ai meu Deus, os dois, vai, que eu tenho certeza que vai ter a ver. Eu costumo lembrar mais dos casos assim, quando tem algum gatilho, assim, mas eu vou tentar resgatar alguns aqui, né? Chegou um caso para nós uma vez de um cliente de São Paulo que ele dedicou toda uma vida e todo o investimento que ele tinha para montar uma empresa para prestar serviços para uma outra empresa muito grande aqui do Brasil. E aí, de um dia para o outro, rescindiram o contrato dele e ele ficou com uma dívida milionária para pagar no banco. Quiseram fazer uma rescisão lá, bem pobrezinha para ele. Esse cara ficou louco. Ele pegou um dos caminhões que ele tinha comprado, que ainda estava devendo, inclusive, colocou botijões de gás dentro da cabine do caminhão, paralisou uma das marginais de São Paulo, o trânsito parou e falou para chamar o Datena. E aí, helicóptero, Datena e todo aquele barulho, toda aquela bagunça, porque ele queria falar com o dono da empresa gigante para poder resolver o problema dele. Se ficar até o final, tem o nome dessa pessoa, tá? Depois. E eu sei que o dono da empresa apareceu, levou ele para um lugar lá e acabaram fazendo uma rescisão, mas esperou que ele acalmasse os ânimos e acabou fazendo uma rescisão que não era justa, e aí por fim ele nos procurou e esse processo está vigente até hoje, desde 2005, né? A sorte é que ele não tentou mais nenhuma ousadia dessa, assim, né? Daqui a pouco vai tentar de novo, né? Porque o processo que não deu certo. E assim, tudo para ajudar. Nesse processo, existiam mais de 30 caixas de documento. Quando a gente foi distribuir a petição inicial, nós levamos caixas de arquivo para ficar no cartório, porque como você ia anexar na petição inicial. E o cartório em São Paulo perdeu 16 caixas de documentos. Até hoje ninguém sabe onde foram parar essas caixas. Então é um processo bizarro, assim. Um processo diferente. Parece filme, né? Nossa, aquelas... que falha, né? Como que fala? Não é subornar, né? Que eu tô tentando falar. A gente sumiu porque sabe, alguém... Você fala, acho que não existe isso na vida real. A gente denunciou isso várias vezes no processo, mas... Meu Deus do céu.
o juiz entendeu que eles não iam... E eu gosto do papel. Eles não iam interferir no resultado da demanda, sabe? Ah, tá. Não sei como que sabe, 16 caixas, então é um processo diferente, assim. Entre outros, do escritório. Assim, parece cena de filme mesmo. Tem que remexer o arquivo morto lá, a gente vai achar, dá pra compilar num livro. Então, assim, já puxando o gancho, como que você vê o avanço da advocacia na tecnologia, né? Porque desde 2015 o processo virou digital, certo? Certo. E isso facilitou? Você prefere como é hoje? O primeiro processo que nós tivemos no escritório eletrônico, nós juntamos um monte de documentos. Era a única forma que você tinha de juntar documentos, era no processo eletrônico, você não podia ir no cartório. E na ocasião, então, a nossa defesa, tudo bem que exageramos um pouco, assim, deu mais de 1000 páginas, né? A defesa com documentos. O juiz não teve dúvida. Ele multou o nosso cliente em R$40 mil. Montamos todos no carro aqui, fomos até a comarca, para lá de São Paulo. Pelo amor de Deus, a gente não tinha outra alternativa, a gente precisava... o nosso cliente estava sendo processado porque não tinha cumprido o serviço, a gente precisava demonstrar a prestação de serviço, era através de documento. Aí o juiz depois revogou a multa, mas foi um dos primeiros processos. Multou porque a gente tinha exagerado na juntada de documentos. Mais um processo bizarro, né? Mas enfim, nós ficamos atordoados assim, com a mudança lá no escritório do processo físico para o eletrônico. Nós estamos tendo que fazer trabalho de escrevente. Foi difícil a adaptação, mas hoje eu penso que foi uma maravilha. Toda adaptação é difícil, né? A gente só vê a melhora depois que já está todo mundo ali se habituado. Mas eu penso assim, tem os prós e os contras. Era muito gostoso você ir no fórum e fazer o network na sala da OAB. Era aquele monte de advogados, você trocava informação, figurinha, experiência. Hoje não tem mais isso. Mas depois da pandemia, então, a audiência virtual não volta mais presencial, acho que nunca vai conseguir para ficar. Eu acho que tem os prós e os contras. Fora, né? E aí saem essas notícias aí de que a inteligência artificial vai substituir o advogado. Eu acredito que isso não vai acontecer nunca. Humanas. Não tem como uma de humanas. Não, se a inteligência artificial vier e conseguir fazer subir o RESP, né? Pode subir ninguém. Não vai subir ninguém. Põe um corte do nascimento aí, gente, por favor. Vai ficar muito bom. Eu acho que a inteligência artificial não substitui o advogado, o juiz. Não. Porque, assim, tem casos e casos, né? Tem casos que são cálculos, a inteligência vai lá e facilita o trabalho de fazer. E os casos de envolve emoção da pessoa, vida dela, a né? Vida. Assim. E aí eu já ia até pegar outro gatilho aqui de mitos, né? E a gente tem muitos mitos na advocacia, né? Assim, a pessoa chega muitas vezes no escritório, já sabe a solução do caso, e o que você mais vê, o que você mais critica, né? A internet ajuda? As pessoas dão Google, né? Igual a gente faz quando vai no médico, não é? A gente não vai lá pedir diagnóstico. Eu nunca fiz isso. Não, né? Ju, a gente vê bastante coisa, né? Assim, alguns absurdos. Não consigo lembrar, assim, muitos casos para te falar, mas um que é muito corriqueiro, me chama muita atenção, porque os advogados, de um modo geral, vivem colocando nos stories, no Instagram, falando sobre a pensão alimentícia. Isso é bastante procurado. Eu pago pensão alimentícia, mas a mulher não me dá o direito de visitas, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Já vi também. Mas eu pago. Como não deixa? Eu acho que é um dos grandes, 1/3 da pensão alimentícia. Tudo é 1/3. Tudo é 1/3, está na lei, como que vai ser? Então, por mais que exista informação nesse sentido, existe esse mito. Não sei, nunca fiz uma pesquisa no Google lá para ver o que ele fala a respeito disso. Às vezes deve ter fake news, sei lá, né? E as pessoas são levadas por isso, talvez. Está um perigo. Não sei, mas existe, parece que é uma ideia que já está incutida na cabeça das pessoas, né? 1/3 enraizado. Esse é o problema. E que o direito de visitas está atrelado ao dever de pagar a pensão alimentícia, né? Sim, a má informação, né? Hoje a divulgação em massa é muito fácil, né? Então chega muita informação, mas nem todas são válidas o suficiente, né? Só dar um cortinho aqui, só para agradecer o Cartola Grill, aqui de Adamantina, tá? Que nos presenteou com esse vinho, tá, gente? Não é suco de uva, é vinho mesmo, tá? E muito bom. Muito obrigada. Vamos fazer um brinde, então? Um brinde. Cartola. O Cartola Grill, que eu adoro. Vamos lá, falar sobre com o cliente, né? O que
você acha de importante, qual que é a importância da comunicação entre o advogado e o cliente para um sucesso numa causa? É todo caso que precisa ficar falando? Como que é isso? Olha, agora a gente coloca uma cláusula lá no escritório de que o WhatsApp é um dos canais de comunicação, mas a gente coloca expressamente que o advogado ou advogada do escritório só vai responder o WhatsApp na medida do possível, negrita. Porque às vezes ele manda pergunta e põe ponto de interrogação, vai pondo ponto de interrogação até você responder. Aí você está aberto, fazendo outra coisa, né? E fica subindo, às vezes até atrapalha, né? O desenvolvimento. Mas a gente percebe isso, né? Que dependendo do cliente, você tem que ter jeitos e jeitos de falar, de tentar colocar O advogado é muito criticado pelo juridiquês, então a gente tem que se policiar para não usar umas. Porque sem querer, né? Não é por. Sem querer. Termos, voltando né? a usar o médico por analogia, eu tenho muito disso, né? Às vezes você vai no médico e ele usa tantos termos técnicos e eu fico com vergonha às vezes de perguntar o que ele está querendo dizer. Aí eu saio e falo, eu nem anotei para pôr no Google para ver o que é, né? Pelo menos a gente escreve e entende. Então, e aí eu fico pensando, nossa, eu não posso cometer, né, essa falha, que às vezes você está falando e para você é tão natural e a pessoa que está do outro lado não está entendendo. Informação, né? Então, e ser uma boa ouvinte também, né? E aí aqui, do outro gancho, né? Como é que, assim, se você fosse dar uma dica para o pessoal aqui da nossa cidade que é pequena, para ele encontrar um bom advogado, um advogado confiável, que atenda às suas necessidades? É um Google? Não, ele tem que procurar a gente, né? Depois dessa, a gente não é da área, o escritório não é. Enfim, como que essa pessoa pode, né, achar? Eu acho que buscar um advogado que tenha uma especialização naquele assunto que você está precisando resolver. Sempre especialista médico, a gente procura. A gente faz dessa forma, né? E eu acho sim também. Eu falo sempre isso para os clientes quando vão lá no escritório, desesperados. Mas olha esse problema, eu não consigo ninguém que me dê uma resposta, que me dê uma solução concreta, prática. E o direito não é matemático, não é um mais um, né? E às vezes a pessoa roda procurando advogados, querendo aquele que dê uma solução e que garanta o resultado. E eu sempre digo, você deveria ter procurado o advogado antes do problema se instalar. Faz um negócio, né, de compra e venda, ou entre tantas coisas, contratinhos do Google, né? Tem que procurar o advogado antes, preventivamente. Vale a pena, né? Vale a pena. Não vale a dor de cabeça. Sim, eu prefiro muito mais atuar nessa área, prevenindo, do que no contencioso. Né? Para o advogado é bom, para o cliente é bom, porque tem menos desgastes. Porque eu acho que no preventivo você tem mais controle, você consegue até ter um pouco mais de controle. E quando vai para o contencioso, aí depende do juiz, depende do que ele tem de prova, do que não tem, e a gente se virar. E aí o cliente está nesse momento já de desespero, porque precisa de uma solução rápida, e às vezes atribui ao advogado. Com certeza. Aquele advogado não é bom, aquele advogado, porque não me deu uma solução para o problema, a melhor solução. Mas, repito, o direito não é matemático. E como você vai garantir o resultado? Jamais. Se a gente fosse juiz, nem assim poderia garantir. Exatamente. Depende de provas, de uma história bem contada. Né? Sim. Hoje, né, a gente falando de mulher, advogada, você acha que ainda tem alguma diferença em tratamento do advogado quando vai em fórum, no órgão público, e da advogada? Eu acho machismo, sim. Eu acho que ainda existe. Eu acho que ainda existe. Quando eu estava lembrando, né, quando eu comecei a advogar, eu me formei com 21 anos. Então era bem novinha. Faz uns 2 anos. Faz só uns 2 anos, mais ou menos. E eu me lembro, assim, que eu comprei terninhos. Hoje eu nem uso mais, hoje eu não preciso, né? Mas eu comprei terninhos, mandei fazer, porque eu precisava que as pessoas me reconhecessem como respeitassem também. Me reconhecessem como advogada. E olha que engraçado, né? Aí você traz um elemento masculino para buscar o seu reconhecimento, que o terninho da mulher é baseado no terno do homem, né? Hoje estamos de rosa. Mas tudo bem. Mas assim, você me fazendo essa pergunta, eu lembro de um caso não muito antigo do escritório que eu atendi, uma pessoa que eu já conhecia, que me acompanhou enquanto estudante, toda a minha trajetória, e foi até o escritório porque ela queria se divorciar do marido, um marido opressor,
cometia violência psicológica, né, violência doméstica, e foi ali o filho. Ela ficou sem força de expressão, 2h30 na minha sala, tirando todas as dúvidas possíveis do divórcio, com partilha de bens, com imóveis que não eram regularizados, bem complexo, assim. E aí, saiu de lá, passou uma semana, ela me disse assim, olha, eu não estou preparada para enfrentar esse processo de divórcio, é muito difícil se divorciar, você me falou que eu preciso de tantos documentos, tantas provas, eu vou pensar melhor nisso. Depois de 2 anos, 1 ano e meio, eu encontro ela na cidade, no centro da cidade. E aí, nossa, eu tô muito feliz, eu me divorciei, nem te contei, né? Jura? Como assim? Eu nem te falei. Eu acabei procurando um advogado, um homem, porque eu achei, você sabe, né, com o perfil do meu marido, opressor, ignorante, eu achei que se fosse uma mulher do outro lado, ele não ia nos levar a sério. Então eu contratei um advogado. Não acredito. Eu fiquei sem reação, assim. Claro que eu fiquei chateada, né? Claro que eu fiquei chateada. E eu nem cobrei consulta. Tem que cobrar consulta. Podia ter cobrado consulta. Gente, isso é um reflexo muito, assim, de como ainda nós mulheres somos machistas sem perceber. As próprias mulheres, você entende? Isso é um machismo que ela também não percebeu. Porque ela também não confiou. Ela também não. Ela que não confiou de ser protegida, de ser representada. Uma mulher que pode ser mentirosa. Sim, pois você acha que a mulher não sabe dar tapa na mesa também? Sabe. Exatamente. Enfrentar isso. Eu queria te perguntar, já teve algum enrosca-rabo em audiência, em tribunal? Nunca tive. Ficou Só uma até vez, sem uma ar, juíza que assim. queria me mandar prender, que eu quis insistir em perguntas e ela queria. Eu vou dar ordem de prisão pra você. Eu vou dar pra você também. E aí foi, mas no fim, as partes eram testemunhas e falavam, não, fica tranquila e tal. Mas foi a única vez, assim, ela queria mandar me E eu prender. achei que eu já tinha passado bocados. Mas... Eu acho que eu choro, eu não posso chorar, eu sou uma pessoa séria, mas eu acho que eu choro. Às vezes você fala isso pra mim. Meu Deus! Não, você tem que falar que vai prender ela também. Você viu um caso que agora, primeiramente, uma audiência real, né, de pensão, nem sei como que isso é divulgado, porque é tudo segredo, né, mas acaba vazando, em que o juiz ele pressiona muito a mulher, está discutindo a guarda, a visita, e ele fala assim, mas você não pediu a guarda? Por que você quer me compartilhar a visita? E assim, ele destrói ela na audiência. Acho que você chegou a ver, né? Não. Acho que ela chega até a chorar, né, assim, e o pai lá. Então, a gente viu na OAB também esses dias da questão de como algumas visitas compartilhadas são machistas, né? Porque só final de semana ou só a cada 2 semanas, a mulher fica a semana inteira, trabalha, leva a escola, não sei o quê, e ele, final de semana que não tem que levar na escola, pega a mala, bonitinho, viaja, passeia, vai tomar sorvete. Bem assim. E como que você acha, assim, como solução, início de alguma solução, que as mulheres podem se ajudar nisso? As mulheres poderiam começar se unindo, né? As mulheres tinham que se unir. Uma advogada indicar a outra. Olha, essa não exatamente. Né? Essa não é a minha especialidade, mas eu conheço uma. Olha, pelo amor de Deus, vamos abrir um parênteses aqui para dizer que nós não estamos falando mal dos homens, tá? Não, jamais. As mulheres precisam dos homens ao lado. Claro. E quando a gente fala de mulher, levanta esse movimento feminista, é justamente nesse sentido, de que a mulher quer ser respeitada. Tão boa como advogada, como esposa, como mãe, né? A mulher tão boa quanto. precisa de respeito, isso aí. Mas eu acho que as mulheres tinham que se unir. As mulheres têm que se unir, as mulheres não podem se calar, tem que ter voz, mas voz em coro, não é verdade? Né? Eu acho que tem que ser isso. E fazer como tem feito, né? Tem que incomodar de alguma forma, embora alguns não entendam, mas quando você analisa a situação de uma forma geral, passa a ser compreensível a tendência em fazer essas pequenas mudanças, como mudar o nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, a questão da mulher na presidência da OAB, a gente começou com a Patrícia Vanzolini. Sim. E tomara que isso comece, né? Sim, assim, então, que a Patrícia Vanzolini seja um incentivo para que as mulheres queiram participar da política. Isso, porque às vezes também não tem mulher, porque às vezes as próprias mulheres não se interessam. Não se vejam ali. Sim, eu não sei se em Adamantina alguma mulher já
se manifestou? No sentido de eu quero? Não sei. Então a gente não pode atribuir a culpa aos homens, entendeu? Não, claro que é justamente isso, forçar a nossa união, nosso fortalecimento, que a gente pode tanto Em São Paulo também não sei como aconteceu, mas eu sei que em 90 anos de seccional, a Vanzolini foi a primeira mulher presidente. Ela também foi em 90 anos. E aqui 50. E aqui nós vamos completar 50 anos. E a cidade é novíssima, né? A Serra Diamantina, né? Mas então, a gente, né, as mulheres precisam levantar a mão e dizer, olha, eu também quero participar da política, se interessar. É aquele negócio, meu lugar é onde eu quiser. Mulher é mulher onde ela quiser. Sim. Ela pode se ver em cargos de direção, de chefia. Claro. Que em casa você já manda, né? Então, Igor, não tem jeito. Eu sei. Não sei não, hein? Rê, clientes. Como é que você lida com os clientes, assim, às vezes moralmente questionáveis, envolvido em algumas coisas? Claro que não está falando tanto de ação penal, mas quando ele chega já, você já sente que não é ali o caminho, que ele já está querendo fazer algo isso. Como que você lida com isso? O que você faz para resolver? Mas também não dá para tchau cliente, Sim, assim, né? Eu acho que o advogado, é claro que tem casos em que ele não se vê na defesa ou na atuação ali do cliente, ele tem que se afastar mesmo, sob pena de comprometer o resultado da ação, né? Tem que acreditar na causa. Sim, agora, nós somos profissionais. Por onde eu vou, principalmente em escolas, as crianças perguntam muito isso, adolescentes, como que você pode defender uma pessoa, né, que cometeu um homicídio? Olha, você sabe a Constituição, né? Ele tem o direito de ser defendido. Imagina você, o seu irmão, que você ama, honrada, e de repente, por um deslize, ele acaba se envolvendo numa briga, alguma coisa qualquer, e mata alguém. Você acha que pelo fato dele ter matado alguém, ele tem que ir direto para morrer também, né? Morrer também, ou ir direto para a penitenciária, sem direito de se defender, de repente explicar que foi uma legítima defesa? Ou então, que em razão de todo o histórico dele, de ser primário, de ter bons antecedentes, que ele merece uma pena mínima, o advogado vai fazer isso. Então a gente também tem que ter essa consciência, né? Eu vou atuar conforme a lei manda, eu não vou julgar, eu vou pedir aquilo que a lei autoriza a pedir. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Antes de refutar um caso, de se afastar, né? Isso puxa muito assim para mim também, que é da área penal, né? Que eu costumo afirmar, eu nunca defendi um crime. Defendo direitos. Sim, com certeza. Né? E muitos assim já julgam, né, na mídia, você já está condenado. Né, pelo que é divulgado e tudo mais. E a outra questão, né, de merecer, isso é muito idade média, de olho por olho, dente por dente, mas o que a gente tem que entender é que nós não temos dó, né, da pessoa que matou, que roubou, para ele ser defendido, os direitos dele. Mas a questão é importante para todo mundo, é problema de todo mundo que tem um Estado democrático de direito e que cumpra as leis, porque amanhã você pode ser a vítima de um juiz arbitrário que está na fila do supermercado, achou que você desacatou e manda te prender ali. Pois é. A arbitrariedade está ali. Então a gente garante que nada seja arbitrário, tanto você que não fez nada, tanto a pessoa que vai ser julgada, que fez, mas que ela seja conforme a lei. Que mereça uma pena justa. E a pena que seja aquela que está prevista, seja justa, sem abuso, sem excesso, né? Sem abuso de ninguém. Então, sua opinião, que eu fiquei falando mais, coitada, tá me entrevistando já, né? Qual que é a sua opinião? Agora é polêmica. Vamos lá. Viemos da polêmica. Deixa eu até pegar mais aqui. Qual que é a sua opinião sobre como a gente ainda trata o aborto, né, no nosso ordenamento jurídico? Ju, eu sou do signo de Libra. Eu tenho muita dificuldade para cravar uma resposta, assim, sabe? Tipo quando eu vou comprar um sapato, eu sempre fico dúvida em dois, né? A balança, né? Quando eu falo em aborto, eu não consigo pensar só na vítima criança ou só na mãe que está cometendo o crime. Eu não consigo. Eu fico pensando nas duas e aí a minha consciência, a minha decisão ali de defender um ou outro fica na balança, né? Mas eu acho que o aborto tem que ser criminalizado. O jeito que tá, então. Sob pena da gravidez se tornar muito banal, né?
Infelizmente, às vezes as pessoas aprendem pela dor, porque tem tanto método de prevenção, tem tanta informação, tem tantos meios de não engravidar, mas às vezes acaba acontecendo, né? Não deveria, né? Em determinadas situações não deveria. Mas eu acho que se deixar de ser crime, baseado naquela regra, né, que salvo engano na França, o aborto agora é liberado, meu corpo, minhas regras, não sei se é bem isso, mas eu acho que a partir do momento que você libera, eu acho que vão acontecer muitos abortos, porque as pessoas não vão se importar muito, vai meio que banalizar. Então, alguns grupos defendem a ideia de que está protegendo a mãe, que muitas morrem ao fazer o aborto. Né? Mas eu acho assim, se legaliza, eu acho que quem faz clandestinamente continua, né? Não sei se é só falta de, eu não sei, não sou leiga, né? Que a gente está dando opinião, com base no que a gente vê no escritório, na nossa formação e tal. Mas seria para salvar essas mães, mas eu acho assim que a prevenção sempre é o melhor caminho, né? E não remediar, que é depois que teve já tirar. É a questão, você concorda com as políticas públicas, ser mais assim, incentivo, porque a gente vê que a sexualização é muito precoce. Muito precoce. Meu Deus! Da minha irmã que tem 15 anos, ela tinha cada história. Então, e tudo isso tem que ser pensado, porque você vai desaguar e vai desaguar, né? De repente, num aborto. Tem como ser mãe nessa idade. Então, acho que 15, 14 anos. Então, acho que falta um pouquinho disso, né? Você vê que nem hoje tem mais, antigamente, muito antigamente, tinha propaganda contra as drogas, a da maconha, do pessoal, como fala, o déficit de atenção. Hoje é mais embriaguez, né? Mais embriaguez, Assim, a gente não vê mais isso. Quais as consequências da gravidez precoce? Eu acho que poderia chocar isso, né? Essa divulgação. Né? Ter uma publicidade mais voltada para isso, né? Sim. De chocar, de incomodar, como a gente estava falando, eu né? amei essa fase, de incomodar, precisa incomodar. Igual quando começaram a pôr no cigarro lá, né? A pessoa estropiada de câncer, tudo, né? Nossa, pra você mudar tem que incomodar. Vou colocar até isso. Amei. E aqui tem outra também que eu queria, mas acho que a gente até falou disso, sim. Que erros mais comuns, né, que as pessoas cometem nas questões legais quando não consultam advogado? Você acha que pode ser muito grave? Qual que é a importância, né, de consultar esse advogado antes? Você fala que trabalha mais na preventiva, né? Eu acho que é isso, voltando naquele assunto lá que a gente estava falando. Sim, a trabalhista é muito isso, né? É bom ter isso, né? Essa preventiva. Com certeza, né? Nossa. Antes de casar, né? Fazer o... Lucas foi embora, né? Falou do assunto. Tava ali. E o estresse hoje, né? Mãe já, eles estão crescidos. Não sei se pode falar. Se eu tenho filho, não sei se você já é crescido ou não com 9. Como que você lida, né, hoje com isso? Como é que tá? Tá mais fácil? Tá mais difícil? Tá estressante? Qual profissão é estressante hoje, né? A gente parece que é acelerado. Hoje mesmo a gente estava dizendo lá no escritório, como que fazia antigamente sem WhatsApp, sem telefone? Como que o advogado cuidava de tudo, né? Ainda o Igor comentou, com uma ligação, você já tratava de tudo, né? Você falava do processo, já falava de um possível acordo, do possível cumprimento de sentença, tratava tudo numa conversa só. Eu acho que todo mundo está muito estressado hoje. Saúde mental é um negócio que a gente banalizou, né? Tem que cuidar, né? Já teve uma época aí que eu tomava alguns remedinhos aí para poder dar uma desacelerada. E tem preconceito com isso ainda, sim. A pessoa tá se cuidando. Mas eu acho que o amadurecimento vai fazendo com que você consiga administrar isso. Hoje, eu lido, às vezes a gente aperta a tecla do, né? FODA, e vai. Beach tênis, isso, relutei muito, resisti muito ao beach tênis, mas tô lá no beach tênis, fiz o Igor fazer aula de bateria. Eu vi. Faz aula de bateria agora. Se nada der certo. Se nada der certo, ele toca bateria. Você faz torneio, vive de torneio. Já tô pensando em pra viver do esporte. A gente pode cantar, a gente já pode levar esses microfones ali pra cantar, o Igor toca bateria, né? Por aí vai. Muito bom. E só para fechar o assunto. Claro. Sexta-feira eu saio do escritório, olho a agenda, tiquei tudo certo, eu viro a chave. Você desliga eu não mesmo? Desligo totalmente. Nossa, Sábado, domingo eu não lembro de nada, de ninguém.
eu apago, eu desligo. Porque Você eu consegue. já sofri muito com isso, de acordar, de dar pulo da cama, assim, já começar a suar. Tem que responder. Para confirmar, quantas vezes não liguei o computador de madrugada em casa para recontar prazo? Quantas vezes levava a agenda para casa para eu ficar tranquila de que eu tinha conseguido fazer as coisas do dia, aquilo que eu não tinha conseguido estava dentro do prazo aí. Sofri muito, sabe? Então eu aprendi a fazer isso. As duras Chego, penas, né? olho a agenda, deu tudo certo, confiro, fechei a agenda. Eu não Consegue sábado, desligar domingo, eu desligo mesmo. totalmente. Isso aí me ajudou muito. Você tem um celular só, pessoal? Eu tenho um celular pessoal que eu não passo para cliente. Aliás, mas isso você tem também. E o do escritório é o para cliente. Meu celular não dou para cliente. Então, sábado e domingo os clientes não sabem onde eu estou. É que você não é penal também, né? Urgência? Que tipo de urgência vai ter, né? Na área civil, assim, não sei. O meu, depois que comecei no psicólogo, eu tive que fazer 2. Eu não tava desligando, era de final de semana respondendo. Não, eu não respondo. Isso Mandou, é eu tenso. deixo curioso até segunda-feira. A gente precisa se respeitar, né? Esse momento, esse espaço, porque senão você não desliga, não oxigena o cérebro. Eu falo, a nossa profissão, como muitas outras também, cansa tanto quanto para o esforço físico, né? Sim, a nossa verdade, mente, às vezes. verdade. Você Por sente isso que a mais gente tem que beber vinho. Então, Cartola Grilson, viu, tá? Obrigada. Rê, já estamos finalizando aqui. Nossa entrevista é muito legal, tô adorando. Adorando. Que mudanças mais significativas você gostaria de ver no nosso sistema legal? Assim, tem alguma coisa que você fala, caramba, se isso mudasse, né, na legislação, acho que seria bom. Assim. Meu sonho é ver um poder judiciário mais ágil. Mas quem sou eu na fila do pão para trazer a solução para isso? Não sei qual é, vai ser mais juízes, mais promotores, mais escreventes, não sei. Eu acho, mais né? servidor. Eu não sei qual seria a solução, mas é um sonho, assim, né, hoje mesmo estava atuando num processo em que eu pedi um levantamento em dezembro e até agora não saiu o levantamento de um valor, né, para o cliente até agora não saiu. Ainda bem que em Adamantina a gente não tem esse problema, em Adamantina nós somos privilegiados. Somos mesmo, porque um monte de advogado, demanda bastante. E a gente conta, nas outras comarcas, eles não acreditam, né? Que os nossos cartórios são redondinhos. Não tem, ele é puxando o saco. Não, mas é verdade, que na medida do possível você é ouvido. E a gente tem essa facilitação, né? Cidade pequena, nós ainda que o nosso escritório é na frente do fórum, você atravessa a rua, Nossa, troca uma ideia, né? Maravilhosa. E todos os escreventes atendem a gente com sempre muita atenção, muita dedicação. É polêmica, mas assim, eu acho, não sei, que o dinheiro que é pago com tanto privilégio, daria para contratar mais juízes, sabe? Daria para dobrar, às vezes, o número. E aí, assim, todo cidadão e até nós ter uma resposta mais eficiente, porque eles também cansam. Porque se a gente cansa, você imagina, né? O juiz que tem 15 mil pessoas decidir no mês. Pois é. Não é robô. Né? Ele vai, às vezes, julgar algum cansado. O outro vai julgar, acordei e fiz. Então, assim, é interessante para todo mundo que tem juízes que estão ali bem também, com a saúde mental em dia. Mais eficiente. Então, para mim, eu vejo como solução realmente é contratar mais profissionais. Porque quantos clientes já viu falecer? Pois é. No mediação e herdeiro, às vezes nem herdeiro, neto, não sei o que recebe, né? Aí aqui eu tenho uma que eu fico doida. O que você acha sobre a representação dos advogados em, acho que filme, série até que vai, mas em novela? Tudo errado, né? É tudo errado, né? Dá vontade de mandar o e-mail lá, né? Mas, gente, não pode. Não pode ensinar as pessoas assim. Não é assim. Principalmente acho que a questão de crime sexual, em que a menor tá lá na plateia, vendo ela falar sobre abuso. Sim, isso me fez lembrar. Um dia nós estávamos num churrasco e o Igor foi apresentar um amigo que era delegado, um amigo que era promotor para um dos meus meninos, né, um dos meus filhos. E eu tinha que levar eles para algum lugar lá. E aí, saindo de lá, ele falou: mãe, quem é o delegado? Quem é o promotor? Quem é o juiz? Aí, antes de eu começar a explicar, ele já falou assim: mãe, já sei. Qual é o que fica com o martelinho? Sensacional. Né? Então ele acha que os juízes do Brasil também batem o martelinho lá para começar a audiência, todos fiquem de pé. Leilão, muito bom. E é isso, às vezes, nas novelas brasileiras, às vezes o juiz tem um martelinho, né?
Mas, Mas isso ainda é o de menos. O problema é exato. quando ensina tudo errado mesmo, né? Então, Tipo, instala o salão do júri lá para fazer um processo civil, para resolver um processo civil. de abuso ainda que eu vi na novela, aí tem um que menosprezou tanto a gente, que a novela falou assim, esse processo de pensão é facinho, Ctrl+C, Ctrl+V, falou na novela, entrou pra fazer estágio com a doutora Tânia, eu fiquei possessa, gente, então isso foi falado, né? Mas eu acho que era isso. Gostei muito mesmo da nossa conversa. Tá? Vamos marcar mais vezes. Vamos, mais vinhos também. Mais vinhos. Tá? Você é uma pessoa maravilhosa, já sabia disso, já sabia que você ia ter muito a acrescentar. Obrigada. Tá? Então, obrigada, até a próxima. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço.